Sequência de imagens de triângulos de Sierpinink. Atividade para casa. Escreva a lei de formação da função f de n, que representa a quantidade de triângulos destacados em preto, com n interações, e classifique em crescente ou decrescente. Determine a função g de n, que representa a medida do lado de cada triângulo em n interações. Observemos aqui essa primeira coluna, a interação. Temos a interação 0, a interação 1, interação 2, interação 3 e vai até a enésima interação. Vai até a enésima interação. Nesta coluna temos as imagens. Nesta coluna temos a quantidade de triângulos destacados em preto. Nesta coluna temos a medida do lado de cada triângulo. Observem que o L ele pode ser escrito como sendo L sobre 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é 1, então L sobre 1 continua sendo o próprio L. Aqui o L sobre 2 pode ser escrito como sendo L sobre 2 elevado a 1. Ou seja, 2 elevado a 1 é 2, e L sobre 2 continua L sobre 2. Aqui o L sobre 4 pode ser escrito como sendo L sobre 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4 e L sobre 4 a mesma coisa, continua igual. Aqui o L sobre 8, ele pode ser escrito como sendo L sobre 2 elevado a 3. E esse 3, de onde é que eu estou tirando? É a interação. É aqui a interação que estou elevando. 2 elevado a 3 é 8. Ou seja, L sobre 2 elevado a 3 é igual a L sobre 8. O primeiro, o L, é L sobre 2 elevado a interação 0. E o segundo é L sobre 2 elevado a 1. O terceiro é L sobre 2 elevado a interação também. Aqui é L sobre 2 elevado a 0, L sobre 2 elevado a 1, L sobre 2 elevado a 2 e L sobre 2 elevado a 3. Logo, na enésima interação, vai ser elevado a quanto? Vai ser aqui L sobre, vai ser na enésima, vai ser L sobre 2 elevado a n. Logo, a função g de n, que estávamos, a função g de n com n interações vai ser a g de n igual a L sobre 2 elevado a n. Observem que a solução é a função g de n, L sobre 2 elevado a n. Sequência de imagens de quadrinhos de triminó. Aqui na primeira imagem temos 1, 2, 3. São 3 quadradinhos. Nessa segunda imagem temos 9 quadradinhos. Na terceira imagem temos 27 quadradinhos verdes. Deduza a função exponencial que representa a sequência PG, porque isso daqui é uma PG de razão Q igual a
Como é que encontramos a razão? Basta dividir 9 por 3. 9 dividido por 3, 3. Razão igual a 3. E classifique em crescente ou decrescente. A função f de n é igual a 3 elevado a n. Como 3 é maior do que 1, a função que representa a sequência de quadradinhos de triminó é crescente, pois a base 3 é positiva, maior do que 1. Porque o 3 é positivo e o 3 é maior que 1. Por isso, é uma função crescente. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, a competição individual de tiro com arco foi disputada por 64 arqueiros. Arqueiros são flechas, tanto no masculino quanto no feminino. A disputa ocorreu no sistema conhecido como mata-mata, em que dois participantes competem entre si e o vencedor passa para a próxima fase, isto é, a metade dos atletas é eliminada ao término de cada fase. Determine a lei de formação da função que associa a quantidade y de arqueiros que permanecem na competição ao final da fase X. Aqui ao lado nessa imagem temos a atleta sul-americana Kimber Bay, é campeã da competição individual de tiro com arco nos Jogos Olímpicos. Em Londres em 2012. Na imagem vemos a atleta durante uma competição, uma fase da competição. Aqui na fase X é a fase inicial, 0, 1, 2, 3. Y é a quantidade de arqueiros. Na inicial começamos com 64 arqueiros, 0 a 64, em fase 0, 64 arqueiros. Na fase 1 temos 64 dividido para 2, que é 32, ou seja, 64 vezes 1 meio. 1 meio elevado a 1. E na fase 2 é 32 dividido por 16. Aliás, 32 dividido para 2, que é 16. 32 dividido por 2, 16, porque se refere aqui à metade. A metade dos atletas. Sempre é dividido por 2. Aí 64 vezes 1 quarto é igual a 64 vezes 1 meio. 1 meio elevado a 2. 1 meio elevado a 2. 64 vezes 1 meio elevado a 2 é 16. E 16 por 2 dá 8. E o 8 é 64 vezes 1 oitavo. 64, que também é igual a 64 vezes 1 meio elevado a 3. E logo na fase X, temos y igual a 64 vezes 1 meio elevado a x. Essa é a lei de formação. Y igual a 64 vezes 1 meio elevado a x é a lei de formação que estamos procurando. Obrigado e até a próxima aula.